Então sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Antes da gente começar o vídeo de hoje, eu queria lembrar aqui que ontem, né, eu avisei para vocês que ia acontecer isso aqui e aconteceu, né? Palmeiras na liderança, esperando o jogo do Bragantino aí. O Bragantino joga hoje, o Atlético Mineiro com o Juventude, o Bragantino com o Mirassol. Então a gente tem um clássico do interior aí. Nós temos um jogo onde o Atlético Mineiro quer fugir aqui da confusão. Me permita hoje, tá, pessoal, a galera aqui do canal, a fazer um vídeo um pouco off-topic, mas eu acho que vai ser legal para a gente conversar sobre Palmeiras e sobre Flamengo, tá? O que eu sinto é o seguinte: o Flamengo abre essa temporada com uma contenção de gastos clara, contratou só o Juninho do Carabab e parece que agora tá fechando com o Jorginho. E aí, desde ontem, começou essa questão do João Félix. E, cara, tava aqui na transmissão, já tava me coçando pra gravar esse vídeo hoje, porque o João Félix, pra mim, é uma espécie, tá? De Alexandre Pato português. Minha opinião, tá? João Félix hoje, ele vale, segundo o mercado aí de transferências, 25 milhões de euros. O mesmo que custou o Vitor Roque. E eu tava assistindo uma análise da Jovem Pan, na qual o pessoal tava falando do Vitor Roque lá da Jovem Pan, e o Pilhado soltou que o futebol brasileiro disputa com o futebol europeu hoje em contratações. Isso é uma verdadeira completa mentira. A gente disputa contratações de até 25 milhões de euros. 20, que é onde a gente chegou como teto de maior contratação, que é a do Vitor Roque. A gente não disputa contratações de 40 milhões, 30, de 50, tá? A gente não disputa esse tipo de contratação. Então, é uma verdadeira palhaçada. A ESPN aqui, ela colocou o seguinte: João Félix no Flamengo, o que sabemos, né? O que tá acontecendo aí, né? O Flamengo quer o João Félix, que pertence ao Chelsea, está cedido ao Milan. Tem uma coisa muito curiosa do João Félix aqui pra gente comentar. E eu coloquei assim, né? O Flamengo não tá de brincadeira no título. E deixa eu explicar o que o Flamengo tá, né? O Flamengo tá de palhaçada se contratar o João Félix. Não é tá de brincadeira. Ele tá de palhaçada. O título é realmente para chamar a sua atenção. E eu faria essa mesma análise se fosse o Palmeiras interessado no João Félix. Beleza? Então eu vou mostrar aqui para vocês o que, que é uma palhaçada. Segundo a ESPN, tá? É o seguinte, para a temporada de 25, o único investimento que o Flamengo fez foi o Juninho, né, do Carabab, aqui por 5 milhões de euros, que é uma contratação que é de um padrão mais baixo que normalmente o Flamengo faz, né? E aí como que o Flamengo tá pensando aí o João Félix, né? Ele pertence ao Chelsea, tem contrato até 2031. E esse cara, ele teve uma queda de mercado que a gente vai ver aqui, ó. Olha a queda de mercado que ele teve, velho. Cadê? Ah, aqui eu tô em gols, que isso aqui é importante. Ele chegou a custar 100 milhões de euros e hoje custa 25, que é o mesmo valor de Antoine Griezmann. Só que é lógico, o Griezmann tem 34 anos. Mas por que que a gente leva essa comparação? Por conta disso aqui. O Griezmann faz a CA, a SA, eventualmente a meia, menos a PE e menos a PD. Mas ele faz toda essa faixa de campo. E o João Félix, na teoria, faz também. Mal, né? Mas faz todas também. CA, SA, PE, PD e meia. Ele faz mais o SA e o PE. E o Antoine Griezmann também. Aqui, ó. SA e CA. Faz menos aqui, mas faz também. Já fez até na seleção da França, tá? A questão que eu chamo a atenção é a seguinte. O tal reforço de 25 milhões do Flamengo fez 5 gols inúteis. É tipo um Rony português. Olha que loucura. Ele fez aqui contra o Wolves os gols aqui, tá? Da 24 e 25. Não sei como é que tá no Milan, mas acho que parece só marcou contra a Roma. Se tiver tudo certinho aqui, ele marcou 5 gols, tá? 5 gols aqui, ó. Não, aliás, 5 jogos, gols, ele marcou 8, vitórias 5, tá aqui, ó. Tudo separadinho. Porém, desses gols que marcou o João Félix, olha como foram as partidas. 6-2, 4-1, 8-0, 5-0 e 3-1. Eu acho que dá pra levar em consideração aqui contra a Roma, cara. Porque contra o Morecambe, o Noah, Panathinaikos e Wolves, perante a força que tem o Chelsea, é o que eu repito aqui, ó, partida que terminou 6-2, partida que terminou 4-1,
Partida que terminou 8-0 e partida que terminou 5-0. O futebol tem das suas mentiras, e esse aqui que tá na cara de vocês é uma das maiores mentiras que o futebol português e europeu produziu nos últimos anos, porque nenhum jogador chega em 100 milhões e cai para 25 dentro do cenário europeu com 25 anos que não seja o Alexandre Pato português. É o Alexandre Pato português. E aí a gente vai pegar aqui o Griezmann e você vai falar assim, tá, Fernando, mas você tá comparando caras... Eu tô comparando caras que dentro do mercado europeu tem realidades diferentes fazendo a mesma função. Atlético de Madrid, Griezmann, João Félix, tá? Se a gente voltar aqui, ó, colocar ele em valor de mercado rapidinho. Ó, pegar aqui o João Félix, a fichinha dele aqui, ó. Acho que a maioria de vocês sabem, né? Só que ele passou também pelo Atlético de Madrid. Então a comparação é válida a um cara que eu acredito que seja ídolo, que tem uma Copa do Mundo, e o João Félix aqui, ó, que tem esses títulos na carreira aqui. Tá? Então ele é uma vez campeão da Espanha, aliás, uma vez campeão da Taça da Espanha, campeão da Espanha, uma vez campeão da Nations League e uma vez campeão de Portugal. E talvez os melhores momentos de João Félix foi quando ele foi vendido ao Atlético de Madrid, não correspondeu, entrou aquele período do futebol sem torcida, ele volta a corresponder, de lá pra cá é isso aqui na carreira dele, ó. E olha que oportunidade não faltou, ele teve Atlético de Madrid como oportunidade, Chelsea, Barcelona, Chelsea e Milan. O Chelsea tentou jogar ele no Barcelona para vitrine, não adiantou absolutamente nada. E o Chelsea já tinha comprado ele numa baixa, tá? Então o Chelsea já vai adquirir ele aqui numa baixa, resolve praticamente não usar ele, aloca ele no Barcelona, não dá certo, volta ao Chelsea, não dá certo, vai ao Milan. Então assim, eu não sei se o Flamengo vai contratar ele ou não, mas as mentiras que a gente fala de mercado da bola no Brasil existe muito na Europa. Se você pegar hoje o João Félix aqui, ele vai fazer a diferença? Não. Talvez vai jogar melhor do que ele joga na Europa? Sim. Só que é um jogador que saiu de 100 milhões para 25. Então, se a gente pegar aqui como exemplo, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui no Griezmann. Ó, Antoine Griezmann, valor de mercado. Deixa eu só abrir aqui que eu já mostro para vocês. O Griezmann nunca teve essa flopagem de valor. Uma coisa é você pegar o jogador que tem já a idade do Griezmann, que já custou muito no mercado. Eu não sei qual que foi o topo aqui de... Tem que colocar como valor. Eu não sei se eu clicar aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ir pelo caminho mais menos óbvio aqui. Mas é um jogador de 34 anos que hoje custa 22 milhões de euros, né? Então o Atlético de Madrid vai clicar aqui no Griezmann. Não sei por que o transfer para mim ele fica bem mais lento do que devia, tá? Ah, e tá o Gallagher também, viu? Foi contratado aí por acho que 42 milhões de euros, né? 42 milhões de euros, se eu não me engano, tá? E aqui tá o Griezmann, constando aqui no final. Então, se a gente pegar aqui o desenvolvimento do Griezmann, ele é um jogador mais velho, né? E ele tem o seu topo de mercado 150 milhões. Então, ele tem aqui uma valorização, chega no seu topo de 150 milhões, chega no Barcelona, há uma queda, só que a queda dele é em 2021, na qual ele já tinha os seus 29 anos, né? Então, 29 anos para 34, você sair de um valor topo para cá, tranquilo. Você pegar o João Félix, que há 3 temporadas atrás valia 100 milhões de euros e hoje está sendo cogitado ao futebol brasileiro, me faz pensar a declaração do Pilhado na seguinte situação. O futebol brasileiro hoje, e aí a gente vai falar do Flamengo e do Palmeiras aqui, antagonistas nas contratações. O futebol brasileiro hoje disputa com o futebol europeu? Não. Ele disputa as contratações que não deram certo na Europa. Então a gente tem aí casos do Alexandre Pato, do Gabigol, do Vitor Roque, que acabaram indo para a Europa, não deram certo. Tem um valor de mercado que para a gente é surreal, mas obviamente a gente não disputa contratações médias no futebol europeu. São contratações daí que a gente está conversando de 40, 35 milhões, 50 milhões, 60 milhões. E aí eu não vou nem falar de contratações acima de 100 milhões de euros, que é incapaz, né? Aí a gente vê fortemente
o que, que é a nossa moeda perto do euro. Porque se você pegar o Paulinho e falasse dessa transação lá dentro, seria de 100 milhões de euros. Agora, a contratação do Paulinho é de 100 milhões de reais. Então, assim, a contratação do Paulinho aqui dentro é uma contratação de impacto e que foge à realidade de muitos times aqui do Brasil. Não é qualquer time que vai pagar 20, 17 milhões, 18, 19, podendo chegar a 20 de euros num jogador aqui dentro. Mas quando a gente leva isso lá para fora, é uma contratação de 20 milhões. Ou seja, é uma contratação de aquisição na época do Castelhano, do Tati Castelhanos. É mais ou menos isso no futebol europeu. Falando da MLS. Ele saiu da MLS e foi ao futebol europeu. Então o que eu vejo é assim, o Flamengo ele necessita e carece de jogadores que impulsionem o marketing do time. Eu acho que o Jorginho entrega um pouquinho isso, mas não é ainda. E o João Félix vai entregar essa ilusão, tá? Mas eu acho que assim como a gente faz uma análise do Rony aqui no Palmeiras, quando a gente vai analisar esse tipo de jogador, a gente tem que fazer a mesma análise. Então é um jogador, o José aí é português, né? E tá falando que o Flamengo está a delirar. Eu pergunto pra ele, que acompanhou o João Félix mais de perto aí quando tava no Benfica, se ele faz a diferença aqui no futebol brasileiro. Não. Ele não vai fazer a diferença. E assim, cara, se você pegar, por exemplo, você pega o Bruno Guimarães e coloca no Grêmio. Ele muda o meio-campo do Grêmio? Ele melhora. Mas ele não muda. Se você pegar o Joeliton e colocar no Palmeiras, ele melhora? Melhora. Ele muda? Não muda. Então, assim, a gente tá falando, já que a gente tá falando do nosso topo de contratação de 25 milhões, se o Flamengo fechar essa contratação, e aí, como ele tem contrato até 2031, o Flamengo vai ter que adquirir em definitivo, e consegue, porque se o Chelsea pegou ele a 50, jogou no Barcelona, não valorizou, desvalorizou ainda mais, jogou no Milan como uma última tentativa, o Flamengo consegue assinar os 4, 5 anos com o João Félix. No entanto, a gente pode ter certeza, tá? E a cada dia que passa, aquela montagem do Flamengo de 2019, ela foi uma montagem que aconteceu realmente. Eu vou até citar um seguidor, que é um amigo aí que jogou futebol. Jogou comigo, mas joguei pouco com ele, né? Mas conheço ele desde criança, que é o Felipe Nevac, lá da Moca. Ele falou que o Flamengo deu. Na época da montagem do Flamengo, ele falou que o Flamengo deu um tiro pro alto e acertou. E o pior é que tá aparecendo isso mesmo. Quando montou um time com o Gabigol, o Bruno Henrique, aí o Diego Alves, o Felipe Luiz, o Rafinha, que montou aquele time, dá pra entender que foi realmente uma circunstância. Claro, o trabalho aí do diretor do Flamengo tá começando, do presidente também, mas me parece muito aleatório esse tipo de montagem do Flamengo, né? Se você olha o Jorginho, você queria o Jorginho no Palmeiras? Pô, sem dúvida nenhuma eu queria o Jorginho no Palmeiras. Mas o Jorginho faz a diferença no futebol brasileiro? Também não faz a diferença no futebol brasileiro. Então, o que eu sinto dessas contratações que o Flamengo faz, que eu coloquei aí no título, né? E repito, o Flamengo não tá de brincadeira, o Flamengo tá de palhaçada. Porque se você pegar de 25 a 30 milhões e olhar algumas coisas que aconteceram aqui no futebol brasileiro, como por exemplo, o que foi o Grêmio com o Suárez mal? Porque o Suárez é o outlier, né, cara? Ele é acima, ele é muito acima da média. Mesmo doente, vamos colocar assim, né? Mesmo não saudável, seu joelho mal, numa situação de um jogador mais velho, ele é o Suárez. Vale a pena você pagar salário. O que foi o legado do Hulk aqui no futebol brasileiro? Pô, vale a pena você direcionar e pagar salário. Você olha para o cenário europeu hoje, a gente está cheio dessas oportunidades de repatriar um Hulk, de repatriar um Suárez, de trazer um Suárez. Não estamos. Mas o João Félix é o coadjuvante do coadjuvante. Eu não sei quantos gols ele tem pela seleção de Portugal, José. Aí você pode dizer melhor pra mim aí no chat, aqui que tá aparecendo no vídeo pro pessoal ver. Eu não faço ideia se ele já tem gols na seleção de Portugal. Porque muita gente vai falar assim, vai passar o pano, mas tá cobrando gols dele? Claro que eu tô cobrando. Ele é segundo atacante. Eu tava aqui com os números do Griezmann antes, o Griezmann já marcou 13 ou 14 ou 15 gols na temporada, com 33 anos. E tem gol dele contra o Leipzig, tem gol dele contra o Barcelona. Então, assim, se o Flamengo hoje anuncia uma situação assim, né, e que não é meme igual a do Grêmio, o Flamengo vai trazer o Griezmann. Cara, eu calo a minha boca e falo, top, foda, foda demais. Agora, a emocionada que alguns jogadores de FIFA 2020 estão dando com João Félix Prime,
ele só aconteceu no UFC quando tava na pandemia e sem torcida. Esse cara só jogou bola naquela época e no Benfica, cara. Quando muito jovem ele jogou no Benfica. E aí o José vai me ajudar aí de novo, porque tem um jogador do Porto, José, o Mora, né? É a mesma coisa que você pegar o Mora, como é que é o primeiro nome dele? Rodrigo Mora? Acho que é Rodrigo Mora, né? Você pegar o Rodrigo Mora, sai do Porto hoje, vai passear lá no Barcelona. Não joga absolutamente nada, passa mais 2 anos, o Barcelona joga ele lá na Inter de Milão. Joga nada na Inter de Milão, passa mais 1 ano, vai lá parar no Valência, no Getafe. E aí, lá daqui a 5 anos, o Palmeiras compra o Rodrigo Mora por 25 a 30 milhões de euros. Não tem sentido. Não tem sentido. Então, assim, o futebol brasileiro, ele tem algumas coisas, né, que eles são escorados. Aqui no caso do Flamengo, é escorado no marketing. Eu não tenho nenhuma dúvida. O João Félix chega no Flamengo, tem flamenguista que vai assistir isso daqui e vai achar meu vídeo clubista, e eu já tô acostumado, mas vai comprar camisa, vai botar o número dele, mas você não passa de um alienado. Porque esse cara não fez nada para merecer vestir a camisa do Flamengo ou do Palmeiras. Uma coisa é, o Milan não vai querer o jogador, certo? O jogador pertence ao Chelsea. O Chelsea vai emprestar ao Flamengo e aí ele vai ficar 1 ano aqui, tipo o que foi o belga, né? Vai ficar 1 ano aqui. 1 ano ele fica aqui. Performou, o Flamengo vai lá e compra. Esquece esse vídeo. É outra história. É outra história. Agora, a vitrine do Flamengo e do Palmeiras ser usada para esse tipo de jogador, pagar 25 milhões de euros nele, um jogador fraquinho fisicamente, de uma definição duvidosa, é você esquecer nomes no mercado, pessoal que tá aqui na live, aqui do futebol sul-americano, que pudesse dar muito mais resultado que o João Félix. Eu vou te falar um absurdo mais completo aqui, um absurdo. Se o Flamengo esquece o João Félix e traz o Miguel Merentiel, que passou pelo Palmeiras, ele vai entregar mais que o João Félix num valor ridiculamente menor. Se você trazer o Brian Rodrigues, vamos pensar aqui, o texto da ESPN cita o Cebolinha aqui, ó, e o Luiz Araújo. Então o que eles pensam do João Félix? Com ponta, Brian Rodrigues. O Brian Rodrigues vai entregar por menos valor muito mais do que o João Félix numa ponta. Se tá pensando como um segundo atacante, o Merentiel entrega muito mais, mas muito mais do que o João Félix como segundo atacante. Eu não tenho nenhuma dúvida. Se você pegar o time do Flamengo, tem o Pedro, você coloca o Merentiel como segundo atacante, ele entrega muito mais do que o João Félix. Tá no Boca Juniors. Brian Rodrigues. Se você pegar, por exemplo, o futebol mexicano, dá pra achar uns 3, 4 nomes melhores do que o João Félix. Só que essa vitrine do futebol europeu, também muitas vezes a gente esquece de falar que ela é mentirosa. É igual o Emerson Royal, lateral direito ruim, para falar o mínimo aqui, custar 14 milhões de euros e a gente achar normal o Flamengo, o Palmeiras ou qualquer time daqui pagar 14 ou 15 milhões de euros. Por quê? Quando a gente vem na aba de transferências e rumores do Transfer Market, a gente vai ver que o futebol europeu não faz esse tipo de loucura. Se a gente colocar aqui, ó, quer ver, ó, as transferências mais recentes, tá? E dar uma passeada aqui, você vai ver 6 milhões de euros, 5 milhões de euros, 10 milhões de euros, 12 milhões de euros aqui, ó. Ibrahim Meza, meio ofensivo do Hertha Berlim, foi pro Leverkusen. Tem loucura aqui? O Leverkusen tá pagando aqui nesse cara 30 milhões de euros? Por que o futebol brasileiro vai pagar isso, cara? No Emerson Royal, entendeu? É um exemplo do Emerson Royal, cabe bem, ó. 12 milhões de euros aqui, ó. O Berama foi, ó, saiu do Lyon, foi pro Arábia Saudita, ainda a Arábia Saudita pagando 12 milhões de euros. 14 milhões aqui. Saiu da Udinese para Atalanta, transferência interna. 10 milhões aqui, ó. Também, transferência interna, Frosinone e Atalanta. 10 milhões aqui, ó. Quem que é? Edwards, do Sporting pro Burnley. Olha aí só, um cara que tá saindo de Portugal, indo pro Burnley, 10 milhões. Não sei se é o custo final, mas é o custo final, quantia paga. Olha aqui, ó. Não sei se taxas e etc, mas é mais ou menos isso. Olha só, futebol europeu não tá fazendo esse tipo de loucura, cara. Internamente, ó. Sunderland por Brighton, 12 milhões. Watson, promessa, 19 anos. E aí a gente vai pagar no cara que deu errado 14. Aí você vai pagar no cara que deu errado 25.
Né? Porque o Emerson Royal, eu tô falando do Emerson, só pro pessoal entender aí, é um conteúdo que vai abranger Palmeiras e Flamengo, porque tinha torcedor do Palmeiras achando normal pagar 14 milhões de euros no Emerson Royal. A Europa não vai pagar. Por que a gente vai achar normal? Não, mas você tem que ver que a gente tem o Marcos Rocha. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, velho. Não é porque a gente tem o Marcos Rocha que aí está liberado o absurdo. Ou porque você tem o Mike que machuca. Não tem uma coisa, não tem relação com a outra. Eu tô mostrando aqui pra vocês. Você vai pagar 12, 14 milhões? Olha aqui, ó, tá na cara de vocês, velho. Quando é uma promessa. Ó, o Leipzig contratou esse aqui por 16, é uma promessa, um jogador holandês. Se você pegar 12 milhões, ó, 19 anos, é uma promessa. A gente tá pagando no final de feira 25 milhões, 14 milhões, 18 milhões. Não faz nenhum sentido. É o clube brasileiro rasgar. E aí, esses comentaristas da imprensa que não entendem nada de precificação de mercado, absolutamente nada. Ó, o Ian Couto, que saiu do City pro Dortmund, 25 milhões com 22 anos. 25 milhões de euros. É um jogador de 22 anos. Ainda pode dar muito certo. E saiu de uma vitrine grande para outra vitrine grande. Não tão grande quanto aqui, mas grande também dentro do cenário alemão, obviamente. Vai jogar Champions League, vai continuar disputando muito campeonato grande. Então, assim, e o futebol brasileiro agora briga com o futebol europeu. Para vocês não acharem que eu tô tirando essa declaração do nada, eu vou colocar ela para vocês escutarem aqui. Senão vocês vão achar que eu tô inventando, né? Eu não tô inventando. Olha só. Essa declaração não é inventada, ela saiu dessa análise aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Vitor Roque, né? Escuta. Até quando a gente falava aqui na mesa que a passagem dele pela Europa tinha sido uma frustração, tinha sido decepcionante, você falava, não acho não, é muito novo. Só que a gente dizia que ele foi e voltou, né? Passou pelo Barcelona, passou pelo Betis e voltou para o Brasil. Esse gol, Vamp, qual a importância que você acha desse gol para um jogador com a idade do Vitor Roque, ainda jovem, se eu não me engano, 21 anos, que voltou da Europa com uma pressão muito grande por ser a maior contratação da história do futebol brasileiro, 25 milhões e 500 mil euros, né? Porque hoje o Brasil pode disputar com o futebol europeu. O Brasil não pode... Cara, o Brasil pode disputar com o futebol europeu, me pega muito. Pega o histórico de contratações do futebol brasileiro com o futebol europeu. A gente disputa no momento que o jogador não interessa ao mercado europeu. Se o Vitor Roque tivesse real interesse de 5 times, a gente não contratava. O Felipe Anderson, que a gente ganhou uma contratação da Juventus, existem alguns contextos. Livre no mercado, desejo dele de jogar aqui. E talvez o próprio Felipe sabia que se fosse a Juventus, ele não jogava. A exigência seria gigante, ia dar errado, a depreciação dele depois de um ano seria maior, e aí ele não ia fazer um contrato de 4 anos que ele fez com o Palmeiras. Então existem algumas circunstâncias. A gente não disputa jogador com futebol europeu. Cara, não tem isso, nem o Flamengo e nem o Palmeiras. A gente vai começar a disputar jogador com futebol europeu se a gente tiver uma correção real da nossa moeda. Como isso não vai acontecer, a gente não vai disputar. A gente não disputa nem compra de eletrônico com Estados Unidos futebol europeu. Quanto mais jogador de futebol. A gente não disputa isso. A gente não importa. A gente é um país que não consegue importar nada. Né? A importação aqui dentro ela é fechada. E de jogador de futebol é a mesma coisa. A gente vai disputar quando não há o interesse. Essa é a realidade. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. A gente vai passar a disputar quando a gente contratar jogadores jovens. Aí sim, a gente está contratando jogador jovem por 25 milhões. Mas não o Vitor Roque, a gente está repatriando. Estou falando de um argentino. Estou falando de um jogador que está ali no River Plate, que o City quer. Sabe contratações que pudessem indicar isso pra gente? Se aquela do IR Mina, que foi feita no Palmeiras na época de antecipar a ida dele pro Barcelona, fosse feita com mais frequência. A gente ter um scout que funciona, sabe a do Giai que falaram que o Atlético de Madrid queria? Então, se provar na prática lá na frente o Atlético de Madrid contratar ele com 22 anos de idade, mais um acerto do Palmeiras. E isso tem que se tornar um padrão. A gente vai pegar o scouting europeu. Vocês acham que João Félix hoje tem time da Europa sério? Eu não tô falando assim, daqui a pouco ele pinta lá no Hertha Berlim. Ou ele vai pro Valência.
pro Valladolid. Não, tô falando do clube sério, que disputa, que ganha. Você acha que é algum clube desse que é o João Félix? Então esse é o ponto aqui do futebol brasileiro. Eu falo pra vocês, de verdade, João Félix e Bolasie, João Félix e Wilfred Zaha, cara, o que os clubes brasileiros estão esperando pra abrir o olho, tá ligado? Eu tô falando alguma coisa aqui errada. Vamos pensar que o João Félix é o ponto esquerdo do Flamengo. Vai no Wilfred Zaha, velho. Não é melhor você tentar tirar ele lá do futebol turco? Vai no Taha Ali, que é um jogador que tá aí despontando, machucou e tal. Mas é um jogador extremamente habilidoso, interessante. 25 anos também custa. Lá do Malmo, custa. É, cara, um trechinho do valor, nem sei quanto menos. Ele deve custar de 4 a 10 milhões de euros no máximo. Um jogador extremamente habilidoso, interessante, sai para um lado para o outro. Aí, mas você vai no João Félix, por quê? Porque você tem que agradar a parte da torcida que vive, né? A torcida do Palmeiras vive de algumas coisas, a do Flamengo vive de outras. Então você vê a demanda sendo atendida. Tirando o clubismo 100% aqui, eu não torço que essas contratações deem errado para eu ter razão, mas é que tá na cara que vai dar errado. Então não é que eu torço para dar errado. Eu quero mais é que o futebol brasileiro traga jogadores, importe jogadores, abra as portas para jogadores como o Bolasie, que é um jogador velho, vamos colocar aí, e que entrega muito dentro de campo. Se você entrega um jogo certo pro Bolasie, ele entrega muito. É visto o que ele fez no Criciúma, cara. Jogadores igual o Vegete entrega muito. A gente tem que observar o que dá certo e o que dá errado. O Payet, por exemplo, eu até acho que ele poderia ter entregado algo melhor se o Payet no Flamengo teria entregado algo melhor do que o Vidal. Eu sei que um é volante para meia e o outro é meia para ponta, só que eu tô dizendo assim, idade, o Payet foi parar no Vasco, mas no Flamengo eu acho que ele teria dado certo. No Botafogo ele teria dado certo o Payet. Agora, no Vasco da Gama, ele não resolve os problemas do Vasco. Entendeu? Então, assim, eu não sou contra as contratações, não. Eu sou a favor. Só que essa do João Félix me pega bastante, assim, no sentido de. É mais voltado a vender uma camiseta e iludir o torcedor, isso daqui, do que realmente. Aqui é a notícia, tá, rapaziada? Aqui esses 10 aqui são insuportáveis, né, cara? Ó, essa aqui é a notícia da ESPN. Você vê que eu não tô falando nada do Jorginho, porque o Jorginho eu acho que agrega, cara. Eu acho que o Jorginho agrega. Ele tá num outro ponto da carreira, né? Então, e aí, ó, o amigo tá falando que ele ainda foi útil. Pois é, não sei se foi, não sei. Mas por que foi útil? Porque o Flamengo tem um time ajeitado, cara. O Palmeiras, se trazer um jogador como o Vidal, como o Bolasie. O Palmeiras, inclusive, cabe essa contratação pro segundo semestre. Quando sair o Estevão, é melhor você trazer um cara pronto, sabe? Você trazer. Sai o Estevão, você vai apostar num outro jovem? Não, cara. Acho que ali vale um cara mais pronto, 28, 30, 32 anos, mais pronto da função. Então o Palmeiras e o Flamengo ele tem um time acertado, inclusive tem um time acertado para recuperar o João Félix. Para recuperar no sentido assim, dele dar algum sentido para a carreira dele, entendeu? Dá algum sentido. O José fala aqui que o João Félix para o Mundial de Clubes, o Benfica quer contar com o avançado já em junho. O Águias já acertaram contatos para convencer o avançado a voltar. Mas é mais fácil, tá, José? É mais fácil ele voltar para casa dele. De verdade mesmo. É mais fácil ele voltar para casa dele, e o Benfica tem esse valor que é baixo para o futebol europeu, do que ele ser a contratação mais cara do futebol brasileiro. É assim, é a gente rasgar o momento de crescimento financeiro do futebol brasileiro, entregar para esse jogador, para o João Félix aqui, ó, a contratação mais cara. Se amanhã o noticiário é Griezmann vai jogar o Mundial pelo Flamengo e vai custar o que custou o Memphis. Vamos imaginar que o Griezmann custe até mais do que custou o Memphis ao Flamengo ou qualquer time do Brasil. Aí eu mudo o discurso, falo, rasga o dinheiro que vale. Rasga o dinheiro. Até porque o Suárez mostrou isso, né? O Griezmann é bem mais jovem que o Suárez, né? Ou mais ou menos ali, né? 34, não sei quanto o Suárez está, já 38, 39, 37, eu não sei, 40. Não faço ideia quantos anos o Suárez tem. O Suárez veio aqui mais velho, né? O Suárez veio aqui mais baleado, né? Se a contratação do Griezmann fosse debatida hoje no futebol brasileiro, tudo isso que eu falei você esquece. Você esquece. Porque aí realmente vale o valor de marketing mesmo. Aí o torcedor do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, que quer que seja, tá comprando a camisa do Griezmann. Tanto que eu sempre fui coerente na questão do Memphis. Vale sim o corintiano comprar a camisa do Memphis, ou já a faixinha na cabeça. Vale. Nem é
pra mim, do tamanho do Griezmann, o Memphis. É só comparar título, feitos, não dá. O Griezmann, se vem no futebol brasileiro, vale buscar no aeroporto, vale. João Félix, meus amigos. É no máximo um jogador de cartinha do FIFA aí, velho. Tá? É no máximo. Comenta se concorda, não concorda e tal. Deixa aqui embaixo. E na live de ontem, vocês já sabem o que a gente vai fazer, né? Momentos estratégicos, vamos voltar aí. Porque Palmeiras e Flamengo vão fazer mais de 65, 70 pontos no campeonato brasileiro. Isso é fato. Então a gente vai olhar de perto as oportunidades na qual o Flamengo vai tropeçar novamente. Estaremos aqui, tá? E para falar de estaremos aqui no dia da Libertadores, Palmeiras infelizmente enfrenta no mesmo horário, né? Então aqui tem o Palmeiras e Cerro. Na quarta-feira a gente vai fazer de qual forma, ó? Infelizmente aqui o Palmeiras e Cerro joga 9h30 e o Flamengo e Córdoba, coloquei errado aqui o nome do Flamengo. Infelizmente é no mesmo horário, tá vendo? Ó, tá até aqui a foto do Estevão aqui na do Flamengo. Na do Palmeiras não tem foto do Flamengo aqui. 9h30. Não, tem também. 9h30 e 9h30. Infelizmente, dia 7/5. Dia 7/5. É no mesmo horário. Então o que a gente vai fazer? Igual a gente fez da última vez aí, tá? A gente fez o jogo do Flamengo, mas dessa vez a gente vai olhar o do Palmeiras, olhar o do Flamengo. Então a gente vai ter um pré-jogo que entra durante o jogo e que continua no pós-jogo e na madrugada coletiva. Então, na quarta-feira tem, presta atenção aí, tá? O pré-jogo, o jogo, o pós-jogo e na madrugada a coletiva. Então, conto com vocês na quarta-feira no Não Importa o que Digam. Tamo junto, rapaziada. Deixa seu comentário aí que é importante pro canal. Compartilhe o vídeo se fizer sentido também. Abraço.